Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre por que ir à igreja. Por que devemos ir à igreja? Por que devemos levar os filhos para a igreja? Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez, e no Substack também, @umdiadecadavez. Eu vou amar te encontrar por lá. Mas vamos lá, por que nós devemos ir à igreja? Mas para isso a gente primeiro precisa entender o que é a igreja. E o catecismo diz lá no parágrafo 752, de uma forma resumida, tá? Ele diz que a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Então, a igreja é o povo que Deus reuniu. Então, eu posso ser brasileira, eu posso conhecer um cristão inglês, norueguês, todos nós estamos reunidos no amor de Cristo. Então, a igreja é isso. Mas para Santo Agostinho, ele diz que a gente precisa ir à igreja, que a gente precisa conhecer a igreja, porque a gente só ama o que a gente conhece. E então a gente precisa conhecer a Deus, e a gente também precisa conhecer a igreja para fazer parte dela, né? E para São Tomás, a igreja é um lugar de encontro com Deus e de crescimento espiritual. Então, a igreja é aquele lugar onde você busca um crescimento espiritual, uma evolução, né, do íntimo, uma evolução daquilo que a gente entende por a gente mesmo, né? Porque é também uma questão filosófica, né? E é claro, a gente precisa ir à igreja para adorar, para louvar a Deus. Na igreja, a gente encontra muito aprendizado, edificação. Então, tem a comunhão, tem a questão do encorajamento. Então, as pessoas que realmente mergulham na fé, as pessoas que vão na igreja, elas realmente passam por uma transformação de vida, né? Uma evolução, um salto. Você sobe de nível quando você começa a realmente se debruçar de forma madura, né? Tanto na fé quanto na intelectualidade ao ingressar na igreja. Inclusive, existe um artigo científico que fez uma pesquisa com várias famílias, com várias pessoas que inclusive eram até solteiras, sobre a importância da igreja. Qual é de fato, na vida prática, qual é a importância da igreja e a importância da igreja para a família? E esse artigo é americano, se eu não me engano, e ele estudou por um tempo pessoas que já estavam indo à igreja há um tempinho e novos convertidos. E eles constataram que a igreja é um dos melhores lugares para se frequentar. E por que um dos melhores lugares? Porque, primeiro, na igreja você tem um senso de comunidade. Então, você sente que você faz parte de alguma coisa. E quando você sente que você faz parte de alguma coisa, aquilo ali te traz identidade, te traz pertencimento, te traz valor. Porque você sabe que você é importante, porque alguém está contando com você na igreja para fazer alguma coisa, para abrir a porta da igreja, para levar o microfone. Então, você tem ali o serviço. E todo mundo é muito mais feliz quando se sente útil. Todo mundo é mais feliz quando sente que está servindo por um bem maior. Então, a igreja, ela tem uma edificação interna, uma edificação de dentro para fora. Então, a gente se sente pertencente, se sente útil, sente que a gente está servindo quem devemos seguir, que é a Deus, né? E é claro que além de ter essa questão da comunidade, a igreja é um ambiente gratuito. Então, muitas famílias, muitas pessoas, quando estão numa crise financeira, quando estão se sentindo sem saída, a igreja é um lugar que oferece acolhimento, que oferece paz. É um lugar que dificilmente vai ter julgamento. Você geralmente, primeiro você é acolhido, sabe? Você é ouvido.
é o lugar onde você enxuga as lágrimas. Então, é um lugar que realmente, não só as pessoas que estão desesperadas, mas às vezes pessoas que também estão buscando significado, ou pessoas que simplesmente, elas estão lá porque elas querem fazer parte de uma comunidade que divide a mesma crença, os mesmos princípios, que está alinhada com aquilo que acredita. Então, por isso que a igreja é um dos melhores locais para se frequentar, segundo esse artigo americano. Bom, e é claro que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, a igreja, ela nos dá um caminho através de Jesus, né? Então, Jesus nos dá um caminho. Então, com o sangue e com a carne, com o corpo de Jesus, nós temos ali o caminho da salvação, né? E a gente tem, de forma repetida, esse sacrifício na Santa Eucaristia. Então, na Eucaristia, a gente tem o corpo e o sangue de Jesus, a gente tem o caminho. Então, toda vez que a gente comunga, ali a gente está sempre renovando as forças, renovando o ânimo e tendo mais um encontro com Jesus Eucarístico. E é claro que, além de tudo isso, a igreja, ela traz um significado, porque é muito bom ter outras pessoas na vida para dividir a vivência da fé. E é uma coisa que eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas falam da igreja de uma forma muito institucional, de uma forma muito teológica, mas a igreja também é a vivência e a prática da fé. Então, é muito bom ter outras pessoas para compartilhar essa vivência. Ter outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas e que por isso estão lá para louvar a Deus, para adorar a Deus, né? Ainda mais nós, né? Porque para nós o sacrifício é a Santa Eucaristia, é a nossa forma de adorar a Deus. E eu sei que tem algumas pessoas que têm um alinhamento parecido com o filósofo dinamarquês Kierkegaard. Vamos falar um pouco sobre ele? Bom, Kierkegaard é um filósofo dinamarquês e é de origem luterana, né? Porque a Dinamarca tem toda uma questão luterana muito grande. E o Kierkegaard, ele não acreditava na igreja como uma instituição que ajuda as pessoas a terem a vivência da fé. Para Kierkegaard, as pessoas não precisam da igreja. As pessoas precisam sozinhas terem um relacionamento com Deus. Então você não precisa ter a igreja como uma intercessora. Você só precisa ter um relacionamento entre você e Deus. Isso era o que Kierkegaard acreditava. Além disso, Kierkegaard, ele não acreditava que a fé era uma hereditariedade, como nós cristãos e os judeus acreditam. Então, para Kierkegaard, a hereditariedade de fé não fazia sentido, o batismo também não fazia sentido para ele, e além disso, ele não acreditava, em orações mecânicas, ele não acreditava na igreja como uma instituição particular, e ele também achava que a fé era algo que não poderia ser ensinado por argumentos lógicos. Para ele, a fé era algo totalmente sentimental, ou seja, era aquilo que sentia. Só que isso, na verdade, que Kierkegaard pensava, era uma falta de maturidade intelectual e teológica. E eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas que hoje, século XXI, pensam igualzinho ao Kierkegaard séculos atrás. Bom, primeiro que essa questão sobre a hereditariedade, isso não faz sentido algum para nós, porque os pais, eles passam a sua fé para os filhos à medida que os pais
eles apresentam Deus, apresentam a vivência da fé, eles apresentam a crença. Então, quando a gente fala para os filhos, apresenta Jesus, conta a história de Jesus, conta o caminhar, fala sobre a Bíblia, compra uma Bíblia, ali a gente está apresentando, explicando o que é Deus, né? Então, de uma forma muito prática, a gente faz isso. E não há problema nenhum nisso, até porque a gente pode ver na Bíblia, a gente vê em várias passagens da Bíblia, que a fé, ela é passada em diante, né? Então, os judeus, né, antes de Jesus, os judeus, eles faziam a circuncidão, que é uma prática que eles tinham, né, que até hoje os judeus têm, mas que com Jesus isso para de acontecer. E é claro que Jesus, ele mesmo, foi levado ao templo pela sua mãe, pela Virgem Maria. Então, Jesus, ele também fez parte da igreja, ele também foi à sinagoga. Então, se isso não fosse importante, o próprio Jesus, ele não teria ido à sinagoga, Maria não teria levado o seu filho, então também não faz sentido o raciocínio de Kierkegaard. Além disso, essa questão de que a gente precisa ter uma relação muito particular com Deus sem a intercessão da igreja. Isso também não faz sentido nenhum, porque se Deus quisesse que nós apenas nos bastássemos, o próprio Jesus, enquanto Deus, não teria feito a sua caminhada com os 12 apóstolos. Então, a vida pública de Jesus foi toda compartilhada, foi toda com aqueles que quiseram acompanhá-lo, que quiseram conhecê-lo. Então, Jesus, ele vivencia essa caminhada pública com os 12 apóstolos. E ele, se ele quisesse, ele poderia fazer essa caminhada sozinho, mas não. Ele decidiu compartilhar com outras pessoas. Então, é por isso que a gente compartilha a vivência da fé. E quando Jesus ele faz a sua caminhada, e ali na última ceia, ele tá ali apresentando o corpo e o sangue, né? E ali a gente tem ali uma igreja. Ali a gente vê a importância de estar junto, porque ali foi feita uma comunhão. Então, o que nós hoje, cristãos, fazemos é aquilo que os primeiros cristãos fizeram há séculos atrás. Eles continuaram a caminhada de Jesus, eles continuaram com a comunhão, e nós damos continuidade àquilo que os primeiros cristãos faziam. Então, Jesus, ele quis ter o povo com ele, e nós também queremos estar com os nossos irmãos em Cristo. E além disso, é muito problemático ter essa questão sentimental de eu preciso ter uma relação individual e particular com Deus, eu não preciso de igreja porque a minha casa é o meu templo, a minha casa é a minha igreja, eu sou a igreja, eu sou o templo. Tem gente que fala isso, né, que fala essas esquisitices, mas se você fosse mesmo uma igreja, por que Jesus teria ido à igreja? Se você fosse mesmo tão importante assim, por que Jesus teria compartilhado a vida pública dele? E ao mesmo tempo eu fico pensando, se você só depende de você e tudo é uma questão de emoção, então como vai ser a sua fé quando você estiver vivendo uma frieza espiritual ou quando você estiver abalado por alguma questão? Porque a fé, como diz São Tomás, é uma virtude que vem da razão. Então, a gente não pode ser passional, sentimental. É uma virtude da razão. Tem lógica. Então, a gente não pode ser tão passional e achar que tudo é uma questão de sentimento, de tudo é aquilo que eu tô sentindo, que é tudo sobre mim, porque não é. Então,
precisa muito ter cuidado com essa questão de, eu preciso sentir que estou com Deus, eu preciso sentir. Você não precisa sentir nada, você só precisa fazer aquilo que Deus nos pede. E tem gente que muitas vezes fala assim, mas como que eu vou conhecer Deus? Você vai conhecer Deus através daquilo que Ele nos deixou, que é a palavra revelada. E tudo que precisamos saber sobre Deus, Ele já nos disse através da Sagrada Escritura. E tudo que Ele pediu para nós fazermos, porque agradaria a Ele, a gente já está conhecendo um pouco de Deus. Então, a gente sabendo o que fazer para agradar a Deus, a gente conhece um pouco de Deus, sobre Deus. E a gente lendo a Bíblia, a gente já está conhecendo a palavra revelada, já está conhecendo um pouco sobre Deus. E é sempre muito importante a gente passar essa vivência da fé, essa continuidade para as próximas gerações, para os nossos filhos. Porque é isso que lá na Bíblia fizeram, né? Os hebreus, os primeiros cristãos, é isso que foi feito. A verdade foi passada hereditariamente. Então, a verdade, como já diz Platão, ela é um bem, ela é irrefutável, ela é inquestionável. Como que os pais não vão passar a verdade para os seus filhos? Além disso, é a responsabilidade dos pais em cuidar da salvação dos seus filhos enquanto seus filhos são seus, enquanto seus filhos estão na sua casa, enquanto ainda são jovens. É uma prioridade para os pais a salvação dos filhos. Então é por tudo isso que nós devemos ir à igreja. E claro, não importa se você está indo para a igreja por algum objetivo específico. Eu quero fazer amigos, eu quero arranjar uma namorada, A sua prioridade, o seu primeiro motivo para ir à igreja deve ser Deus. Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, claro. E que bom que adorando a Deus, indo a Deus, a gente ganha tantas outras coisas. A gente ganha amigos em Cristo, a gente ganha pertencimento, a gente ganha tradição, a gente ganha unidade, a gente ganha amor, a gente ganha comunhão. Que bom que tudo isso é consequência de ir à igreja para adorar a Deus. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então curtam, comentem, me digam o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!